Esses dias eu tava pelo Twitter, inclusive, se você não me segue, dá um apoio moral lá. E por lá eu tava dando uma olhada quando o próprio perfil da Cartoon postou que eles estavam fazendo uma maratona no canal deles. Só que o foco da maratona era só episódio crossover entre desenhos. Aí foi quando eu tive a ideia desse vídeo. Já que a Cartoon tem inúmeros crossovers, principalmente nos anos 2000, que eles utilizavam nos intervalos ou até propaganda, como a famosa do Ben 10, comendo o sanduíche lá com a Liga da Justiça. Ele tinha um pijaminha igualzinho ao meu uniforme. Pode crer, e ele queria meu autógrafo. Ah, tá. E ele dividiu o sanduba de atum comigo. E até alguns especiais entre os próprios desenhos. E até a crossover, que é da Cartoon com a Nickelodeon. Mas vamos aos poucos e começamos sem nenhuma ordem específica de melhor pra pior nem nada. Começando com... As Terríveis Aventuras do KND. Mesmo falando sem nenhuma ordem importante, vou ser meio hipócrita e começar por esse. Até porque de todos esse é o meu preferido. O crossover de KND com Billy Mandy, acho que foi um dos primeiros especiais de crossover que eu vi. E por Billy Mandy ser o meu desenho preferido, também ajudou bastante a aumentar o gosto desse especial. A história começa basicamente com o Billy colocando as calças da sorte do pai dele. Só que sem querer, ele deixa a foice do puro osso ficar presa nela. Só que ele fica meio desesperado, porque o pai dele já tinha dito pra ele não colocar aquelas calças. Ele, desesperado, ele tenta ligar para um número que, no caso, aparece o Dudu do Edu. Estamos abertos, sem problemas. Você tem algum problema chato? A gente só cobra 25 centavos. Só que eles, por cobrar dinheiro e o Billy, bom, não ter nada, o Edu ainda fala: Você quer uma solução de graça? Chama a turma do bairro. O Billy liga pra KND pedindo ajuda e eles chegam e começam o plano pra tentar ajudar ele. Mesmo o Billy não sabendo chamar eles pelo nome. Ei, não são as meninas superpoderosas. O problema é que não é tão simples assim. Durante o episódio número 1, troca de lugar com o Billy e o Billy vai com a KND pra uma missão aleatória, onde tudo que dá pra dar errado, por causa do Billy, acontece. Ele acaba virando um monstro que vai ser o grande antagonista do episódio. Enquanto isso, a Mandy percebe que o Billy tá fora e quando ela vê que não é o Billy e sim o número 1 disfarçado, digamos que a situação pro número 1 não fica tão confortável assim. Tanto é que depois ela até se disfarça de número 1 e fica tentando comandar o pessoal da KND. Esse especial simplesmente é incrível e dá pra fazer um vídeo inteiro dele. Eu teria me dado bem se não fossem os agentes intrometidos da turma do bairro. Ué, cadê o número 1? Estão aqui. Era brincadeira. Fim de transmissão. Bom dia. Querido por poucos, odiado por muitos, Titio Avô é realmente um desenho um tanto quanto diferente. O que dá pra ver é que muita gente não gosta do Titio Avô. Largado no sofá, largado no sofá, largado no... Estou gargalhando. Até pela premissa dele, que... não sei bem o que ele quer ser. Eu acho que nem ele sabe o que ele quer ser. Mas fato é que de todos os desenhos da época, ele foi o único que conseguiu fazer um crossover com ninguém mais, ninguém menos que Steven Universe. Sim, esse especial realmente existe. Esse especial começa com Steven tentando projetar o escudo dele. De novo, já que ele conseguiu algumas vezes, mas ele não consegue controlar direito. Só que mesmo treinando, ele não consegue e fica desesperado e deseja que alguém ajudasse ele. E... quando ele termina esse desejo é quando isso acontece. Bom dia. Depois de algumas perguntas, o Titio Avô percebe que a melhor maneira de fazer o escudo do Steven ativar é colocando o Steven em alguma situação de perigo. O que, quando as Crystal Gems viram, digamos que não deixaram elas muito felizes, não. Só que o Steven, mesmo com todas essas situações de perigo, ele não consegue ativar o escudo dele. É sempre a bolha de defesa em vez do escudo. Assim, as Crystal Gems decidem atacar o Titio Avô, porque elas sentem que ele é um grande perigo e quer machucar o Steven. Mas é aí que o Steven vai tentar defender o Titio Avô e é quando ele consegue invocar o escudo, percebendo que o escudo ele consegue invocar não pra se proteger, mas pra proteger outra pessoa. E no desenho, a partir desse episódio, ele consegue tranquilamente invocar o escudo. Então, querendo ou não, esse episódio é canônico. O episódio acaba com o Titio Avô marcando numa prancheta que o próximo que ele vai ajudar é o Clarencio. E ali ele revela que ele é o Titio Avô de todos os personagens infantis da Cartoon. Todos. Muita gente odeia esse episódio, porque era na época que Steven Universo era mais conhecido como Yato Universo, porque a cada episódio dele saía de tantos em tantos meses, às vezes saía 2, 3 episódios, e depois tinha que esperar mais um tempo. E justo nesse episódio que falam que não era canon e não agregava nada, foi o que apareceu, né?
não agrega nada, né? Nessa cena do especial que todo mundo falava que não importava, que não era canônico, o titio avô revela que a pedra do Steven é um diamante. Tem que polir ela pelo menos 2 vezes por ano. E a frase que ele fala é literalmente uma que só se aplica a diamante, revelando que a pedra do Steven é um diamante. É uma revelação que só foi lá no fim do desenho. A mamãe era diamante rosa. Como é que é? Pois é. Ben 10 é um desenho que chega a ser um caso à parte, já que ele teve 2 crossovers com o mesmo personagem, só que em mídias diferentes. Tanto o Ben 10 Supremacia Alienígena quanto o Ben 10 Reboot fizeram um especial com o Mutante Rex, só que obviamente os dois são bem diferentes. Essas duas vai ser aquela história que os dois lutam entre si e depois percebem que vão precisar se aliar pra derrotar um mal maior. Tipo Batman vs Superman, só que bom. No especial de Heróis Unidos, o Ben por algum motivo é teleportado pro universo do Rex. Eu sou Ben Tennyson. Ben 10. Ao mesmo tempo em que aparece o Nanite Alpha. De primeiro momento, o Rex batalha com o Ben por achar que ele é um Evo. Ele até tenta curar o Ben, só que por motivos óbvios não funciona. Enquanto eles lutam, o 6 fica lutando com o Alpha, que ainda tava na primeira forma dele. Só que ele acaba perdendo feio. Assim o Rex culpa o Ben por todo o BO que tá rolando. E pra entender toda a situação que tá acontecendo, o Ben se deixa ser capturado porque, bom, percebe que ele não tá no universo que ele acha que ele tava. Depois de algumas desavenças, pra ele se conhecer melhor e suas histórias em si, nada melhor que um Basca bem pegado pra ir conversando e apaziguando as ideias. Somos quase uma dupla. E depois disso, o Alpha volta a atacar e ele, por algum motivo, vai num local absorver poderes. Pique o Kevin. Só que além de poder absorver poderes de monstro, ele pode absorver tecnologia. Faz alguma coisa! Qualquer coisa! Então, em algum momento, sim, ele absorve o Super Omnitrix e fica boladão pra cima dos dois. Uma curiosidade boa é que nessa parte, o Ben vira pela primeira vez o Shock Squad, que serve pra nada, mas o visual dele é massa. Enfim, pra tentar derrotar, o Ben vira Ultra T e se funde com o Rex pra ir melhorando as armas dele, já que o Rex tem toda essa parte tecnológica. E fica com um visual muito maneiro. Serve pra nada. Até eles terem a brilhante ideia de que um tiro no coração do bicho era mais eficaz. Viu, ó? Se um dia vocês forem pra uma briga, a arma ganha de mão. Simples. Aí o Rex faz o canhão dele e arremessa o bola de canhão pra pegar. O problema é que quando ele tira o ômega do bichão, todo mundo fala, meu Deus, vai explodir. Só que o Ben, como sempre, né? Ele vira o glutão, come o negócio e fala, cara, tá tranquilo. Depois disso, abre um portal e ele vai pra casa. O especial é muito bom, até porque já tinha um tempo que o pessoal queria ver tanto o Rex quanto o Ben interagindo e vendo quem ganha. Ia ser massa se fosse uma luta do Ben transformado no Alien X contra o Rex no modo Ômega. Mas, infelizmente, isso nunca vai acontecer. Bem diferente de algo que realmente pode acontecer. No caso, você se inscrever e deixar um like aí de malandro, hein? Pra apoiar o canal. Em contraponto desse especial de Heróis Unidos, teve outro de Ben 10 e Mutante Rex, só que no reboot. Aquele troço. Piadas são uma arte delicada da qual eu me orgulho. Por exemplo... Que até tem uns episódios bons depois da primeira temporada, porque a primeira temporada é muito ruim, mas muita coisa não se salva no desenho. Mas, quem sabe eu trago algum vídeo me aprofundando nele, falando algumas coisas que salvam e outras não. Principalmente o melhor personagem do reboot, Maurice. Continuando, o Ben tá tranquilo na praça, comendo um s'more, que é esse negócio aí que é um sanduíche de bolacha e marshmallow. Aí o Rex chega lá, rouba ele e come. Azar. O Rex tá por nada. Aí o Ben vira o bala de canhão e vai tentar atrás dele, né? E daí começa a batalha dos dois e, meu Deus, quem vai ganhar? O Ben acaba, entre aspas, ganhando porque, por ser o reboot, o Rex também tá mais novo. Aí dá pra ver que ele não tem muita prática com os poderes dele. Por favor, funciona. Eu consegui, bobo! Você tá vendo isso? Aparece também o Rex, com H, com os planos nada a ver dele, de magia e essas coisas. Assim, o Rex, com R, vai tentar curar o Ben, só que o Omnitrix buga por inteiro e transforma todo mundo naquela praça em alienígena. E o Rex, com H, consegue controlar todos eles, quase como o Vilgax no Força Alienígena com aquele exército lá. Obviamente, no final, o Rex e o Ben se juntam, junto com o 6 que aparece também pra derrotar o Rex com H, e tudo volta ao normal. Além disso, o 6 recruta o Rex pra Providência. Esse é o final do especial. Foi legal até de ver de novo, mas é aquilo. Não chega nem perto do especial do Heróis Unidos, até porque o reboot tinha outra proposta. A minha aposta é que eles estavam tentando testar nesse reboot a aceitação do público para um possível Mutante Rex reboot. Esses especiais são muito bons, porque a gente sempre vai achar incrível um universo interagindo com outro, um desenho conversando com outro. A Cartoon por si só tem muito mais crossover do que os que eu falei. Além das propagandas e tudo, tem, por exemplo,
exemplo, o do OK-KO, que eles voltam pra Cidade Nexus, tem o dos Jovens Titãs, com os Jovens Titãs em ação, tem até um crossover da Cartoon Network com a Nickelodeon, então dependendo dá pra rolar uma parte 2, se vocês gostarem, é claro. Enfim, é isso.